Passamos a apresentar Renúncia, minissérie de Tony de França e da obra psicografada por Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Meu coração jamais esqueceu a tua dedicação e o teu amor. Outrora, tuas obrigações sacerdotais nos impôs a separação. Sempre lutei para que não abandonasses o que sempre considerei uma tarefa sublime. Perdoa-me. É todo e mais puro sentimento que agora sinto. Perdoa-me, Alcione. Agora compreender-te-ei por toda a vida. Mas por que choras? Temos ainda muitas oportunidades de servir a Deus e a nós mesmos. Prometi que te procurarias tão logo Jesus me permitisse o prazer do dever cumprido e aqui estou para cuidar da nossa felicidade. Se quiseres, poderemos partir no próximo ano. Carlos, por que estás tão calado? Me perdoe se te abro meu coração. Dize-me se desejas partir para tentarmos vida nova sob as bênçãos de Deus. Tenho certeza que viveremos felizes e unidos para sempre. Infelizmente, não posso, Alcione. Como assim? Mas por quê? É que estou casado há mais de 2 anos. Como posso aceitar que ele tenha sido capaz de esquecer antigos juramentos? Alcione, poderás perdoar-me outra vez? Não te preocupes comigo, Carlos. Reconheço que a vontade de Deus a nosso respeito é outra. Não chores e nem sofras. Sou casado, Alcione, mas não feliz. Nunca pude esquecer-te. Creio que o Criador nos unirá na eternidade. Também creio que há um casamento de almas que nada destruirá. Deve ser este o nosso caso. Somos separados neste mundo, mas o Altíssimo nos reservará a união eterna. Alcione, poderemos deixar de lado as algemas terrenas e viver felizes longe daqui. Já te disse que minha mulher e eu não somos felizes. São constantes as rixas. Não tenho paz sincera. Estou disposto a abandonar tudo e seguir-te desde que aproves minha decisão. E então? Não, Carlos. Isso nunca. Devemos obedecer e amar os empecilhos que a vida nos impõe, por mais duros que pareçam. Nunca iríamos construir um ninho de amor e paz na árvore do crime. As amarguras e inquietações chegam e passam. Já a alegria e a confiança no porvir eterno permanecem. Alcione, esses seus conceitos provindos da sua poderosa fé, própria de seu espírito, me fazem verter lágrimas de remorso e sofrimento. Carlos, se possível, eu gostaria de conhecer a tua companheira. Às vezes, uma simples conversa pode mudar a opinião de uma pessoa. Não achas que eu posso contribuir em teu favor com essa aproximação? Quitéria não é digna da tua bondade. Sempre que eu me referi às antigas amizades, inclusive as nossas em Ávila, ela sempre mostrou ironia e rancor. Alcione entendia que mesmo seu espírito de renúncia não era compreendido. Só lhe restava, naquele momento, retornar a Paris. Carlos, parece que só no outro mundo é que nos reencontraremos quando formos conduzidos pela mão da morte. Longo silêncio pairou entre ambos e Alcione teve a ideia de consagrar-se à solidão da vida religiosa. Carlos tomou a palavra e perguntou. Alcione, não ficas magoada pelas minhas confissões? De modo algum, Carlos. Tua esposa tem razão. Voltarei à França depois de visitar o velho sítio de minha infância, a casinha humilde onde minha mãe tantas vezes me exemplificou a resignação. E quando nos veremos novamente? Só a vontade de Deus nos dirá. E até lá, não nos esqueçamos a dedicação aos deveres e obediência aos desígnios divinos.
Deixas-me aqui em Castelo amargurado para sempre. O remorso toma conta de mim. Saberei doravante não atender aos impulsos do coração. Fui muito precipitado a julgar os fatos, e hoje poderia dar-te a minha fidelidade. Serei de hoje em diante como um náufrago sem porto. Carlos, Carlos, não te entregues às ideias perturbadoras. Estamos neste plano apenas de passagem para uma esfera melhor. Carlos, toda a bondade liberta o ódio e a desesperação agrava os laços mesquinhos. A revolta e a dureza nos prendem espiritualmente ao lodo das mais baixas provações. Todos estamos aqui separados. Nesta terra nenhuma força nos desligará nossos corações, pois o amor espiritual vem de Deus. Alcione, diante das tuas colocações, sinto-me mais reconfortado para retomar a vida. Separaram-se em penosas despedidas. Na condição de mulher, ela iria tomar o hábito religioso para atender os trabalhos de Cristo. De volta ao palacete da Cité, sua irmã Beatriz notou o abatimento e a tristeza que era visível na sua face. E entendeu logo o que havia ocorrido e adiantou. O tempo cuidará de tudo, minha irmã. Na América, hás de achar paz e amor ao seu coração sofredor. Não, Beatriz. Decidi vestir o hábito religioso, dedicar-me ao coração de Jesus. Mas, e o nosso lar? Como ficaríamos sem a tua companhia? Não te aborreças, porque depois de algum tempo na ordem, pedirei para visitar a América e ficarei contigo o tempo necessário, mesmo porque teus futuros filhos serão também meus. Um ano de noviciado se passou em que a filha de Madalena deu provas de seu coração puro e consciência limpa. A superiora a chamou em gabinete particular e... Minha filha, estás realmente decidida a abandonar o mundo e seus prazeres? Sim, madre. É preciso que saibas que nenhuma coisa do passado poderá te acompanhar até aqui. Eu entendo, madre. Mas peço-vos permissão de levar para minha cela algo de extremo valor sentimental. De que se trata, filha? É este velho crucifixo que pertenceu à minha mãe. Tens outros pedidos a fazer? Não posso excluir Beatriz e tampouco Carlos, a quem os guardo no coração. E então, tens outro pedido? Preciso saber se poderei algum dia participar de trabalhos na América e se possível, no futuro, pleitear minha transferência para algum convento na Espanha. Tudo é possível, minha filha. Mas, e quanto aos teus bens? Amanhã mesmo assinarei o título de doação do que possuo em favor da nossa ordem. Devo então participá-la que a partir de hoje considere-se morta para o mundo exterior. E que nomes desejas adotar nesta união com Cristo? Maria de Jesus crucificado. E no dia seguinte, pela manhã, num ritual solene, na presença das companheiras de convento, além de vários clérigos da igreja, a filha de Madalena Villamil e Cirilo Davenport, ajoelhada ante o altar de Jesus, com o olhar para a cruz, olhos brilhantes e confiantes, bradou solenemente. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Os anos passaram e estamos agora nos primeiros anos do século XVIII. Alcione, agora irmã do Carmelo, tendo já passado dos 40 anos de idade, é um exemplo vivo de amor cristão. Sua beleza fisionômica era conservada por suas virtudes. Chegou a refletir. Não teria sido melhor ter acompanhado Beatriz à América? Estranho, mas... tal qual minha mãe vivia presa às lembranças do marido,
eu também me sinto viúva de coração, pois Carlos não me saiu do pensamento. Será que um dia reverei o prisioneiro de meu coração? Agora, vestida nesse hábito religioso, eu não seria mal recebida pela esposa de Carlos, como também mantenho o ideal de visitar minha irmã em Connecticut. Alcione, agora irmã Maria de Jesus Crucificado, permaneceu em França pouco mais de um ano após seu voto perpétuo, transferindo-se depois para a Espanha. Chegou a visitar Ávila por 2 semanas, mas, para sua surpresa, não mais encontrou Clenaghan, porém, ficou sabendo que o comerciante irlandês havia se mudado para a França, pois separara-se de sua mulher. Houve até comentários de alguns amigos que declararam que o sobrinho do padre Damiano estaria decidido a retomar a batina se conseguisse permissão dos eclesiásticos. Mas por que Carlos retornaria à França? Será que desejava rever-me? Mas ele sabia do meu plano de mudar-me para o novo mundo. Só a Jesus cabe saber se ainda algum dia nos encontraremos. Bem, devo devotar-me ainda mais no cumprimento de minhas obrigações, agora como subpriora deste convento de Medina del Campo, até que a Madre Superiora se restabeleça de sua enfermidade. Alcione era a alma de todas as obrigações, e isso fez com que ela começasse a sofrer perseguições, pois sua atividade renovadora transformava a casa num templo de trabalho e alegria. Aquele convento pacato de até então era outro aos olhos de todos. Não tardou para que o padre-geral da ordem fosse falsamente informado que o convento de Medina del Campo já não era como antes, e isso o levou a enviar novo substituto religioso, pois aquele que lá estava cooperava com Alcione nos projetos renovadores. Eis que um dia... Sou Frei Osório e vim para substituir o capelão desse convento, por designação do geral da nossa ordem. Espero colaborar para que esse mosteiro volte a cumprir com as diretrizes de nossa ordem. Não compreendo esta substituição e tampouco fomos notificadas. Mas sejas bem-vindo. Mal completava 2 meses que o capelão chegava a Medina del Campo e algumas companheiras de Alcione queixaram-se da conduta do frei. Tratava-se de um religioso perverso e viciado que usava de sua autoridade para seus próprios desvarios, além de já ter modificado completamente os trabalhos naquela instituição. Para ele, o convento dava a impressão de uma casa de caridade do mundo, em vez de ter as características de um monastério impenetrável de recolhimento e oração. Descaracterizava-se assim dos demais conventos da ordem. Frei Osório, não encontrando vazão para suas aventuras indignas, prometeu a si mesmo modificar o espírito daquela instituição. Passou a usar do confessionário para aplicar as mais baixas maquinações diabólicas de conquistador. Era um lobo entre as ovelhas. Alcione, tomando conhecimento dos fatos, ponderou muito e achou melhor dar ciência do que acontecia à venerável Madre Superiora. Que nos aconselhais, reverenda Madre? Vossa experiência é para nós todas um roteiro seguro. Muito padeci por desejar o caminho reto. O grande mal da igreja sempre foi e continua sendo os sacerdotes indignos. Não achais razoável pedir ao geral um outro capelão? Não, irmã. Poderíamos levantar suspeitas não merecidas, e assim teríamos este mal religioso por muitos anos. Será preferível conversar com ele e pedir-lhe, em nome de Jesus, que não traia aos compromissos assumidos. Falarás com ele como a um irmão, implorando que nossa casa não seja perturbada. Uma semana se passou entre as reclamações das freiras assustadas e as preces de Alcione que rogava a Jesus o socorro devido. Certo dia, vendo o sacerdote só na capela, Maria de Jesus Crucificado revestiu-se de coragem e... Frei Osório,
Sei que não tenho capacidade para divertir a ninguém. Sou fraca e pecadora, mas ouso vir apelar por vossos sentimentos de irmão. De que se trata? Venho pedir a vossa compreensão em favor das jovens que aqui se encontram sob a minha responsabilidade. Acaso estou sendo acusado de alguma falha? Quem é a caluniadora? Ninguém vos acusa. Apenas desejamos que o vosso coração, em nome de Jesus, nos auxilie com a compreensão de um pai. Digo-lhe, irmã, que considero sua atitude como um atrevimento. Provavelmente, mas sou a primeira a pedir-vos perdão e espero que compreendeis minha ousadia. Na verdade, vosso apelo subentende-se como graves injúrias. Padre, dirijo-me a vós como irmã, pois não tenho autoridade alguma para vos admoestar. Pois é bom que saibas que a vejo não como irmã do Carmelo, mas como uma inovadora que merece punição. Suas colocações sobre o Evangelho demonstram sua desobediência. Essa casa não vive conforme as regras da ordem, mas parece um albergue mundano, e creio que isso se deve à sua influência anárquica. Padre, não nos esqueçamos que toda a autoridade humana, quando inspirada na justiça, deve ser bem vista a nossos olhos. Mas também é preciso não esquecer que o nosso primeiro compromisso é com Jesus. Obrigações com Jesus? Parece-me que a sua maior preocupação é com o mundo. As filhas do Carmelo daqui não encontram tempo para tratar de almas. Será isto obrigação com Jesus? Frei Osório, achais que o mestre divino necessite de mulheres ociosas? A atividade do mestre a que fomos chamadas é a colaboração na devoção da causa da paz e da felicidade humana. Nos arredores de nossos conventos, há mães que choram e crianças abandonadas que necessitam de socorros urgentes e idosos desamparados. Padre, irmão em Cristo, por que manter as regras humanas quando o ensinamento da caridade é tão simples e puro? O que é mais importante? Repetirmos uma prece 1000 vezes ou negarmos 2 minutos de ensinamentos carinhosos aos desvalidos? Suas ideias denotam sua doentia exaltação, e por isso, no meu dever que meu cargo exige, condeno-te e a todos desse mosteiro. E o que vós entendeis por vosso cargo? Todos os homens e mulheres dignos têm tarefas respeitáveis, por mais simples que pareçam. Porém, um sacerdote recebeu dos céus uma missão divina. Um padre deve ser um pai. No entanto, o mundo está cheio de eclesiásticos, mas só pode contar com raríssimos missionários. Mas isso é um insulto à autoridade da igreja. Pelo contrário, reverendo, não podemos nos esquecer que a igreja de Cristo é inviolável e nossas fraquezas não a atingem. Irmã, vejo que sua opinião é a daqueles que trabalham pela destruição da fé. Estás equivocado, Frei Osório. Na terra ninguém destruirá a igreja de Jesus, pois o Instituto Cristão será sempre puro e intocável. Nossos templos frios serão um dia transformados em casa de amor, como lares de Deus onde as pessoas encontrarão o real culto da sua inspiração e amor. Nós, monjas, teremos nossos trabalhos voltados pelos hospitais, creches, asilos e escolas. Já que a senhora possui essa veia profética, o que estará reservado a nós, sacerdotes? É mister saber que os interesses materiais e financeiros tenderão a desaparecer das casas consagradas ao Cristo
E vós, os padres, sereis talvez como Simão Pedro, fiel até o fim, depois do tempo de negação. Mas a senhora é uma herética! Padre, se a sinceridade e a verdade são heresias ao vosso critério, fico honrada em servir ao Senhor com a minha consciência. Não sabeis que posso processá-la e punir pelo atrevimento? Tenho certeza que os males do mundo poderão cair sobre mim, mas sei que Jesus tem todos os bens para me dar. Por não considerardes os nossos teólogos mais eminentes, sabeis que poderá ser acusada como traidora e rebelde aos princípios da fé e partidária dos luteranos diabólicos? Irmão Osório, Deus conhece muito bem o meu íntimo e isso me basta. O próprio mestre, por seu imenso amor, foi considerado feiticeiro por religiosos do judaísmo. É do conhecimento da ordem que a senhora tem desviado muitas e preciosas dádivas feitas ao mosteiro em prol de um serviço de falsa piedade pelo próximo, ignorando assim os interesses de Deus. Reverendo, enquanto estiver a meu cargo qualquer função religiosa, todo o dinheiro aqui recebido atenderá não somente às nossas necessidades, mas também às de quantos necessitarem dos benefícios desta instituição, uma vez que estou certa de que não se pode haver obras sem fé e nem fé sem obras. Mas poderá pagar caro por agir assim. Padre, posso não impedir o vosso julgamento, mas garanto-vos que estou satisfeita com o juízo de Deus em minha consciência. Irmã, vou denunciá-la ao Santo Ofício. Tenho um amigo junto ao Inquisidor Mor em Madrid, que com certeza fará pagar por tão grandes delitos. Podeis agir como quiserdes. Tenho em Jesus um amigo forte. Intercederei por vós em minhas orações. No dia seguinte, viajava para Madrid o Frei Osório, arquitetando planos perversos. Após apresentar-se ao geral da ordem, foi ter com seu amigo Frei José do Santíssimo, fazendo a denúncia da religiosa de Medina del Campo, implorando que a irmã Maria de Jesus crucificado fosse severamente punida por suas tendências luteranas. E foi prontamente atendido. Agora, de posse de alguns documentos, o capelão inspetor voltou a Medina com 2 guardas para efetuar a prisão da denunciada. Para não impressionar as irmãs, companheiras da Soror Maria de Jesus crucificado, com a medida tão grave, convocou uma reunião e esclareceu. Solicitei essa reunião para comunicar-lhes que o nosso muito digno padre-geral deliberaram que a subpriora Maria de Jesus crucificado compareça em Madrid, a fim de receber indispensáveis instruções à administração desta casa. Vós todas estão cientes de que este convento tem os serviços da fé religiosa sido sacrificados pelo contato incessante com o mundo exterior. E eu, na qualidade de pai, assumo o compromisso de orientar vossas atividades para que não pecais na graça do Senhor. Coloco aqui agora o direito da subpriora de expor qualquer explicação perante vós. O véu da hipocrisia oculta toda a hediondez desta atitude. De que adiantaria abrir luta? Seria como atirar as ovelhas às feras. Devo caminhar sozinha para o sacrifício. Hoje compreendo melhor as palavras carinhosas do padre Damiano, quando me dissera que o circo do martírio para os cristãos sinceros era agora o mundo e que as feras seriam os próprios homens. A assembleia dissolveu-se entristecida. Irmã Alcione procurou a veneranda superiora para confidencialmente expor-lhe todos os fatos. Desconsolada, ela abanou a cabeça e disse: Prepara-te, minha filha.
para testemunhos tristes. Assim, falo-te, não com o intuito de intimidar teu espírito sensível e carinhoso, mas como mãe espiritual, que em breve partirá deste mundo e cansada de espetáculos atrozes e de experiências ingratas. Filha, quando os inspetores capelães falam em addomesticação, isso quer dizer fome no cárcere ou suplício nas celas escuras de tormento. Só Jesus poderá poupar-te dos martírios diante dos cruéis inquisidores. Rogarei a Jesus incessantemente a proteção de sua misericórdia em teu favor. Mas é 1000 vezes melhor morrer nas celas imundas do Santo Ofício que suportar os olhos despudorados dos infames eclesiásticos que torturam mulheres indefesas. Madre, estou convencida de que Jesus não me abandonará, seja qual for o testemunho que me esteja reservado. Minha boa menina, Ele está conosco. Segue-nos de perto, tal qual nos primórdios de perseguição nas catacumbas. Lembremos das virgens que morreram no Coliseu e das crucificadas entre as fogueiras e do próprio Jesus, seminu, levado ao madeiro da cruz. Só lamento que o meu estado de saúde não me permita seguir-te no testemunho. Mas com as forças do Senhor, neste leito de velhice e enfermidade, rogarei por tua glória. Madre, caso eu não volte mais a Medina, como espero, faço-a saber que é possível chegar a algum pedido de informação a meu respeito, pois tenho minha irmã que reside na América e de um amigo ex-sacerdote a quem me sinto ligada por sacrossantos laços espirituais. Se isso acontecer, peço-vos dar notícias minhas. E assim despediram-se com um último beijo fraternal. Na manhã seguinte, a subpriora pôs-se a caminho de Madrid e sua bagagem era tão somente um volume do Novo Testamento e seu velho crucifixo de sua genitora. Lá chegando, a mando do digno assessor dos inquisidores, Frei José do Santíssimo, esta é a sua cela. E por se tratar de uma herética e luterana, seu evangelho será confiscado. Terá ração de pão e água diariamente. Em pesada escuridão, a irmã Maria de Jesus crucificado ajoelhou-se num colchão estendido no solo úmido, abraçou o crucifixo e, desde então, para ela, o dia e a noite eram iguais. De vez em quando, gritos dilacerados vinham das salas de torturas. Ó Jesus, divino Mestre, compadecei-vos destes teus filhos e filhas que sofrem nas mãos impiedosas. Pai nosso que... 10 meses se passaram sob a crueldade do Frei Osório. A religiosa de Medina del Campo, já enfraquecida e esgotada, sem energias, entendia que seu fim estava próximo e meditava. Meu Jesus, amigo e companheiro, já não tenho forças. Só vós podeis ouvir-me. Vinde em meu socorro e
quando serei julgada pela justiça dos homens. Que luzes são essas? Parece que o sol adentrou nesta cela. Ai, meus olhos! O que está havendo? Quem são vocês? O que vieram fazer? Não te assustes, filha. Somos nós, Tua mãe. teu pai e Padre Damiano. Viemos para confortá-la. Tua hora ainda não chegou, mas em breve partirás sob o amparo dos anjos. Minha doce filha, depois do Calvário doloroso, gloriosa será a ressurreição. Não sou digna. Minha mãe, sei que nada mereço de Deus, mas se é possível, não me deixes morrer sob desrespeito dos algozes impiedosos. Nada temas, minha filha, nada. Em dado momento, o frei carcereiro, o algoz, pensando ouvir vozes na cela da irmã herética, abriu a porta de súbito e espantou-se quando viu o roto hábito da irmã do Carmelo manchado de sangue, e pensou que, devido à perda do sangue, fê-la desvairar. Apavorado, levou a notícia ao seu superior, que enviou um médico para examiná-la e... Com licença, Frei José do Santíssimo. Trago-vos notícias da Ré, a irmã do Carmelo de Medina. Dizei, como é o seu estado? A Ré está irremediavelmente desenganada. Lamento informar-vos, mas creio que é seu fim. Mas ela não suportará sequer as disciplinas preliminares? Trata-se de um caso ligado às reclamações de um amigo, cuja bondade muito devo. Senhor, aquele corpo já não resiste à menor tortura. Ela está nas últimas. Pode parecer negligência minha, mas é um processo que espera por minha decisão há mais de 10 meses. Mas outros processos de maior importância me ocuparam. Desculpe minha insistência, mas volto a afirmar-vos que qualquer providência de ordem espiritual deve ser urgente, uma vez que amanhã talvez seja tarde demais. Infelizmente, hoje estou cheio de compromissos, mas irei amanhã bem cedo para tomar-lhe as declarações. Ao amanhecer do dia seguinte, o representante do inquisidor Mor e mais 2 religiosos desceram até as gélidas celas subterrâneas para o primeiro e último contato com a freira carmelita de Medina del Campo. Ao adentrar aquela cela, ao clarão da lanterna, aproximou-se da condenada que ali jazia abraçada ao crucifixo. Enfraquecida, apenas seus olhos falavam por si. Seus membros e os traços fisionômicos estavam aniquilados. Frei José do Santíssimo tentou recuar, mas pôs-se firme e perguntou: Maria de Jesus crucificado, acaso estás resolvida a confessar o crime de heresia para que possas receber os sacramentos da extrema unção? Alcione de súbito reconheceu aquela voz e no seu olhar impressionante demonstrou uma atitude mental de júbilo e falou: Carlos! Carlos! Alcione! Alcione! És tu? Estou sonhando? Ou enlouquecendo? Sim, Carlos, sou eu. O Pai Celestial atendeu os meus pedidos e agora não partirei sem conforto do teu olhar. O que significa isso tudo, Deus meu? O que fazias em Medina? Como não me foi possível aproximar-te do seu coração como mulher, buscava-te com os pensamentos do Cristo, pois nunca pude esquecer-te. Tornei-me religiosa no intuito de reencontrar-te, ser uma irmã desvelada de tua mulher e, por que não, ser uma segunda mãe de teus filhos. Procurei por ti em vão.
mas nunca perdi a esperança de reencontrá-lo. Agora morrerei tranquila e feliz. Sou um infeliz. Não tenho esposa, nem filhos, nem ninguém. Em te perdendo, perdi tudo. A esposa traiu-me e os falsos amigos só se aproveitaram enquanto lhes era favorável, e busquei os poderes do mundo para exercer minha vingança. Ah, Alcione, mal poderia supor que te assassinaria também nestas masmorras infectas. Por que haveria de cair sobre mim este tremendo golpe da sorte? De agora em diante, sou um bandido, um miserável. E que fizeste de Jesus? Sou um réu que não merece perdão. Tudo na vida me foi adverso. O destino sempre me escarneceu. Não te julgues assim. Conheço tua alma cheia de tesouros ocultos. O desespero, Carlos, pode cegar-te os olhos. Esqueceste nossas crenças preciosas, os rostos pálidos daqueles meninos na igreja de Ávila, os doentes e os desamparados da sorte, todo o nosso idealismo para com Jesus. Sinto que desgraçadamente perdi o meu sagrado ensejo de união com Deus. Tu que tanto fizeste por mim, e no entanto, eu esqueci os menores deveres de fraternidade que me levaram às trevas do ódio, aniquilando também a ti que tudo me deste. Que tremenda lição! Fica tranquilo. Confia no Senhor que nos renova as chances de redenção. Sua misericórdia nos aproximará novamente. Seremos felizes ao observar o mandamento. Amai-vos uns aos outros. Fortaleçamos o espírito e não nos cansemos de recordar que o Mestre foi à cruz por amor a nós e está à nossa espera há séculos. Nunca desanimemo-nos no bem. Sai, Carlos, dos círculos de revolta e vingança. O serviço que Jesus nos oferece está em toda a parte. Não permaneças nos lugares onde haja perseguições ou separações em seu nome. Volta, Carlos. Volta à pobreza, à simplicidade, ao trabalho laborioso. Se preciso for, pede de porta em porta o pão do corpo, mas nunca odeies ninguém. O desespero te algema na lama do mundo. Desperte outra vez para o amor que o Mestre nos trouxe e perdoa. Perdoa os erros do passado que muitas dores te deu. Mas sou culpado de tuas flagelações no cárcere, Alcione. Sou vítima infeliz de mim próprio. Não te acuses. Tu foste com Cristo, meu hóspede nesta casa, como em todos os lugares em que vivi desde a nossa separação. A confiança em teu amor ajudou-me, me deu ânimo nas situações mais dolorosas. Nunca te amei tanto como agora, ao nos separarmos novamente. Eu creio, Carlos, que os mortos podem voltar aos trabalhos humanos. Assim que Deus me permita esta alegria
voltarei novamente para ser fiel. Quem sabe nos reencontraremos breve para que construamos nosso lar de felicidade infinita, aqui na Terra ou noutros planos da eternidade. Nunca te esquecerei. Jesus abençoará nosso ideal de sublime união. Alcione, já sem forças, não pôde continuar. A emoção daquele encontro e das lembranças inesquecíveis esgotaram-lhe as forças. Sua respiração era ofegante e abafada. Carlos notou que o minuto derradeiro se aproximava. Desesperado, bradou: Dize, Alcione, ainda uma vez. Dize que me perdoas. Foi aí que a filha de Madalena, com os lábios quase inertes, já respirando com dificuldade, abraçou o crucifixo e, num gesto inesquecível, levou aos lábios do homem amado, como dizendo que nunca lhe negaria o beijo do amor eterno e da eterna aliança. Frei José do Santíssimo debruçou-se a soluçar sobre os despojos sagrados, com a dor inexplicável do coração afogado nos mais extremos remorsos. E ninguém da terra, ali naquela cela úmida e escura, poderia visualizar o quadro celeste a se observar como tributo de veneração àquela discípula de Cristo, que soubera vencer em seu nome todas as dificuldades, vicissitudes e penas da vida humana. Cirilo, pai de Alcione, padre Damiano, seu amigo e conselheiro e outros amigos mantinham-se em atitudes de prece. Instantes depois, sob a orientação de Antênio, chegavam entidades resplandecentes do grande lar celeste, e Madalena Villamil, velando a filha ao colo, beijava em enternecimento. Alcione havia se despedido da terra entre melodias sublimes e pensamentos da sua alma santificada, enquanto o bondoso Antênio unia sua voz aos cânticos dos céus, repetia as santas palavras do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Um dos principais ensinamentos que podemos extrair deste trabalho novelesco e mediúnico é o aspecto básico do amor que leva o ser humano a renunciar direitos e outros valores para libertar outros de sofrimentos e desequilíbrios. A renúncia é a atitude que demonstra o conhecimento de que a vida na carne é processo educativo indispensável para o aperfeiçoamento dos valores individuais. Os seres humanos precisam concluir que todo o bem que fizer a alguém é a si mesmo que estará beneficiando, embora no momento que age, está ignorando a si mesmo para que outrem se beneficie. Esta é a lição mais profunda que o Evangelho nos apresenta e que a doutrina espírita salienta na atual realidade humana. A Rede Boa Nova de Rádio, seguintes atores: Alcione, Luciana Patrícia; Pollux e Padre Carlos, Chico Ribeiro; Antênio e Padre Damiano, Gastão de Lima Neto; Madalena, Benê Abdala; Dom Inácio, Antônio Camargo Leme; Susana, Cledemir Araújo; Cirilo Davenport, Tony de França; Tio Jacques, Adacel Alberto; Antero, João Camilo; Dona Margarida, Ivone Martins; Beatriz e Dolores, Carmen Lara;
Participações especiais: Cláudio Zelise, Maria Helena Antunes, Osnival Búfalo, Aparecida Santos, Elza Nair, Querubim de Camargo, Raimundo Monteiro, Marcelo Rodrigues e Célio Albuquerque. Narração: Joel Robson. Gravações, edição e sonoplastia: Wanderson Santos. Análise e comentários: Gastão de Lima Neto. Direção: Tony de França. Uma produção do Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.